Então, pessoal, como nós tínhamos comentado na aula passada, né? Nós estávamos falando aí sobre as questões das trading, né? Milho, frango. Então, deixa eu colocar a minha apresentaçãozinha aqui para a gente começar a nossa aula. Deixa eu entrar aqui também no celular para me acompanhar o que vocês estão vendo. Então vamos lá, pessoal. Estão enxergando aí minha apresentação? Sim, professor Milton. Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Nós estamos falando aí sobre o processamento e distribuição, tá? Que era nessa aula. Por isso que está a próxima aula aí que eu deixei no slide para a gente saber onde que a gente parou, tá? A diversidade de modo de produção de produtos que podem ser obtidos a partir de fontes primárias é grande. O milho é um bom exemplo disso, pois é um produto versátil e base para mais de 600 produtos nas indústrias alimentícias, química, de bebida, entre outras. No segmento consumidor, o milho se destaca com 3 tipos de demanda: alimentação animal, alimentação de moagem a seco e a indústria de moagem úmida. Falando um pouquinho sobre a atualidade de milho, né? Para quem tem acompanhado aí as notícias, nós temos aí uma provável falta, né, escassez de milho esse ano, em virtude de que nós tivemos aí um período de frio, né, nas regiões produtoras de milho. Por outro lado, os Estados Unidos está tendo uma grande seca, apesar de eles estarem colocando que melhorou um pouco a questão chuva lá, mas, na verdade, as áreas de maior produção de milho nos Estados Unidos está sendo afetada por uma seca muito grande. Aqui, provavelmente, nós temos que esperar aí sair, né, a previsão da safra, depois dessa friagem que teve, né, que teve alguns lugares que teve geada, inclusive, né, e isso afeta a produção de milho, mas provavelmente nós teremos uma escassez de milho para esse ano e para o ano que vem, fazendo com que a elevação do preço do milho aumente bastante. Tá, o que isso tem a ver com a nossa aula? Tem muito a ver essa questão de processamento e distribuição. Como eu disse aqui, no segmento de consumidor, o milho se destaca em 3 tipos: alimentação animal. E aí o que afeta? Às vezes a pessoa fala, o milho pode subir que não tem problema para mim. Tem sim, afinal de contas você pode estar se alimentando de carne de porco que utiliza o milho basicamente como ração. Você pode estar se alimentando de frango que basicamente usa na alimentação o milho como ração, e isso vai impactar com certeza no custo de produção dessas criações, elevando consideravelmente o preço dela para o consumidor final, tá? Mas aqui nós estamos falando de processamento e distribuição. E aí a gente comenta o seguinte, né? Que esse produto, ele tem aí uma grande questão de distribuição, né? Principalmente aqui, ó, o milho produzido no oeste da Bahia geralmente vai para o nordeste, né? Tá? Onde tem pouca produção de milho, e eles dependem da produção daqui. Pra vocês terem uma ideia, Apucarana, no Paraná, manda milho para o Recife, tá? Para Pernambuco. Tá? Então, isso
fala-se de processamento e distribuição. Então, o processamento é o quê? Muitos compram milho in natura lá no Paraná, principalmente os moinhos, né? A indústria de moagem, e traz aqui para o Pernambuco, porque a demanda é maior do que a produção da região. E aí entra a questão de processamento e distribuição, certo? Aqui eu trago uma foto só para exemplificar, né, algumas das utilidades do milho, né, tá? Nós temos aí vários produtos derivados do milho, né, nessa foto, tá? Para o consumo, tanto o consumo humano como para o consumo de criação. E aí nós vamos para a formação de preço, tá? Aonde que entra isso? Pessoal, uma das coisas muito procurada hoje nos empreendimentos são os projetos agropecuários. Existem duas maneiras aí. Primeiro, o projeto agropecuário destinado para o planejamento da própria propriedade, ou seja, aquele planejamento, né, do projeto agropecuário que o produtor faz para melhor planejar a sua atividade. E existe aquele projeto feito para conseguir capital de giro junto aos bancos, tá? Os dois são muito importantes, tá? Certo? Na formação de preço, nós precisamos estimar qual é o preço para responder fundamentalmente a seguinte questão: por quanto é possível vender? O conhecimento do processo de formação do preço é fundamental no mercado agropecuário. Por isso que eu dei a introdução para vocês aqui dessa questão do milho, tá? Para vocês entenderem que não é só... Alguém está querendo falar alguma coisa? Guilherme? Acho que foi sem querer, né? Como eu estava dizendo, não é só a questão de eu saber plantar, saber colher, tá? Planejar a minha propriedade, porque tem algumas coisas na formação de preço que depende não só daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu controlo, mas da questão oferta e demanda, né? Que são cruciais para mim entender essa compreensão de preço, tá? Um exemplo aí, né, para você ter uma ideia, se a gente pegar o preço do milho nesses últimos 5 anos, o preço do milho subiu 303%, tá? Saindo de meros 26 para R$ 84,00 a saca. Então, eu preciso, nessa minha elaboração de projeto, nessa questão de saber por quanto que eu posso vender, é aquilo que eu falei, não é ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas é entender o cenário atual e perceber que isso vai impactar lá na frente nos valores, tá? Como eu disse, há uma tendência aí, né, de que o preço do milho ainda suba mais do que já está, devido à grande demanda e à pouca oferta de milho. Os estoques reguladores estão baixos, tá? A quantidade de área plantada de milho diminuiu. Nós tivemos aí 2 fatores climatológicos que eu falei, né? Que é a questão dos Estados Unidos tendo uma seca muito grande nos estados produtores. E nós temos o Brasil aí com uma inversão, né, da temperatura que nós não tínhamos há algum tempo e que vai afetar, ainda não é possível estimar quanto que vai ser a perca, né, de produtividade nesses milho, mas deve sair alguma coisa aí da Conab logo em seguida, assim que os levantamentos forem feitos, e deve haver uma queda na projeção da safra. Isso, consequentemente, afeta o preço futuro do milho, tá? Então, o conhecimento do processo de formação de preço é fundamental no mercado agropecuário, tá? Esse processo
a gente pode resumir assim, é o resultado do equilíbrio da oferta e da demanda ao longo do tempo, tá? Então, a identificação e o monitoramento de variáveis que afetam o mercado agropecuário, né? Tá? O que é o mercado pecuário? A oferta e a demanda. São cruciais para mim compreender o preço, tanto em seu comportamento passado e presente, como a interferência sobre o provável comportamento futuro, que é o que eu estava acabando de dizer com relação às variáveis, tá? Além disso, quais as outras variáveis que podem impactar nisso? O aumento da produção de suínos, o aumento na produção de frangos, ou a diminuição, né, tá? Que vai ter uma demanda maior ou menor desses produtos, né, tá? E isso impacta diretamente no preço do milho. Nós temos aí um outro produto, né, que é o sorgo, que pode substituir em parte o milho, mas a gente sabe que o sorgo ele não tem as proteínas que o milho tem, ou seja, a proteína dele é menor, tá? Apesar da safra de sorgo aqui na região oeste da Bahia estar muito bem, né, ter produzido bem, tem uma ideia aí, está dando em torno de 25 sacos, né, por hectare, paga o custo, inclusive, né, da terra, e aí você faz uma rotação de cultura com um produto que é viável, mas ele não substitui o milho nas suas proteínas. Ele pode ser um paliativo. Sim, pode falar. Do jeito que o milho está caro, aí os produtores começam a plantar o milho, porque o milho está com preço bom, né? Então, eu creio que a tendência é diminuir o valor do milho lá na frente, que todo mundo agora vai começar a plantar porque está com preço bom. Não é isso que ocorre no mercado? Sim, tem um significado, tá? Mas você precisa entender o seguinte, nós estamos falando aí numa análise global. A China consome muito, mas muito milho, tá? E o maior produtor é hoje os Estados Unidos. E como eu falei, ele está sofrendo muito com a seca, tá? Uma seca severa nos estados de Iowa, Wyoming, onde os maiores produtores de milho. Mesmo tendo essa maior plantação de milho que você está falando, e isso é uma realidade, o produtor é levado muito por isso, o preço está bom hoje, eu vou plantar, só que ele esquece que a hora que aumenta a quantidade de plantação, aumenta a previsão de colheita e, consequentemente, diminui o valor de mercado. Isso é óbvio, né? Tá? Então, mas mesmo agora, por que eu digo que esse cenário tende ainda a manter o milho com preço alto? Porque o outro concorrente para o mercado, que seria os Estados Unidos, ele está a cada divulgação de previsão de safra, eles estão corrigindo para baixo, tá? Saímos lá de 76 milhões de sacas para 46, se não me engano. Eu preciso só verificar aí os números, tá? Mas depois eu passo para vocês certinho. Mas houve uma queda considerável nas previsões, tá? E o aumento do ano passado, o preço do milho do ano passado para esse, praticamente dobrou, né? Em virtude disso. Como que se regula o mercado de preço? Quando falta milho, o governo entra através dos seus estoques reguladores, colocando milho no mercado, mas quando o estoque está baixo, nem isso é suficiente para equilibrar a balança, tá? A outra questão o dólar vai subir ou o dólar vai baixar, que isso também vai impactar no preço da commodity, né, mundial, certo? Mas o teu raciocínio não está errado, está correto, só que não é só a quantidade de hectares plantados, né, uma das variáveis que vai afetar, nós temos que ver as outras questões que estão envolvidas nisso também, ok? Ok, obrigado. E aí, né, nada mais significativo do que eu mostrar para vocês aqui a imagem de uma balança. Quando que se equilibra isso? Quando a oferta e a demanda estão equilibradas, né? Então, se a oferta é muito, tá? E a demanda é pouco, com certeza o preço vai cair. Se a demanda for muito e a oferta for pouca,
com certeza o preço sobe. Isso é a lei de mercado, tá? Para qualquer produto que trabalhe dentro do mercado e não seja regulado, né? Nós falamos nas aulas passadas a questão de remédios. Remédios é regulado pelo governo, tem um limite, então não pode passar daquele teto, tá? Então aí o mercado não vai, ele vai regular até um certo ponto, mas a partir de um ponto o governo determina uma faixa que não pode subir mais, até porque são produtos essenciais, tá? Com relação aí ao milho e às commodities rurais, o que demanda realmente é o livre mercado. Bom, encerramos esse tópico aí, né, que começamos lá na aula passada, que é a gestão das cadeias de valores. Nós vamos voltar nela um pouquinho no final da aula, porque isso tem a ver com a avaliação de vocês, tá? Eu vou passar aqui o resto do conteúdo e depois nós vamos entrar num debate aí para ajudar vocês na resposta da avaliação lá, ok? Tá, nós entramos então aí no tema 5, que é a sucessão familiar, tá? Nessa sucessão familiar, eu gostaria até de conversar com vocês, tá? E algumas opiniões, né, de vocês. Independente se você tem uma família da propriedade rural ou não, tá? Nós sabemos aí que nós não somos eternos, ninguém é, tá? E que num momento, né, e geralmente nos momentos mais doloridos, a gente vai ter que pensar na questão sucessão familiar, tá? E quando eu falo de sucessão familiar, não pense que isso é só na propriedade rural. Eu conheço empresas, inclusive, tá? Grandes conglomerados, que na transição, na falta do chefe da família, né? Os filhos não conseguiram levar a empresa por mais de 1 ano e meio e acabaram falindo, tá? Não que eu diga que isso vai acontecer com todo mundo, mas eu estou dizendo assim, se isso aqui não for planejado, pode ser que um império que vem sendo construído, tá? Se você não vai preparando a sua sucessão para alguém tocar nos mesmos moldes ou melhorar aquilo que é bom, tá? Você acaba correndo o risco de encerrar uma atividade que vem aí há algum tempo, tá? Eu poderia citar aqui várias, vou citar uma que eu conheço muito bem, que é a cadeia de lojas Hermes Macedos, no Paraná e São Paulo, tá? Curitiba, né, tinha a matriz, e quando o seu Hermes faltou, os filhos tentaram fazer uma inovação muito drástica, né, mas esqueceram de alguns parâmetros. Quais? Só para ter uma ideia assim. A primeira eu tenho uma quantidade muito grande de funcionários antigos. E o que a gente entende com os funcionários antigos? Que é muito difícil você mudar o processo, tá? Mudar o processo que vem sendo feito para algo mais tecnológico e mais modernizado de uma hora para outra. Por quê? Porque vai haver uma rejeição, vai haver um entrave com essas pessoas mais antigas que estão acostumadas com aquela maneira que há anos vem se fazendo. E isso pode ocasionar uma ruptura, tá? Nos processos da empresa, e ao invés dela dar um salto de produtividade, ela regredir nessa produtividade, tá? Então, o assunto de extrema importância, nesse caso aqui das propriedades familiares, é muito importante conhecer, primeiro, os aspectos jurídicos das relações sucessórias, tá? Se preparar para o futuro, tá? Então, aqui a gente vai conhecer um pouquinho dos aspectos jurídicos da propriedade rural em relação aos familiares e às sucessórias, tá? Bom, a sucessão familiar, nós temos aí, hoje, à disposição os meios jurídicos para essa sucessão, tá? E o processo aí sucessório, do planejamento sucessório, eles são a doação, o testamento e a constituição de pessoa jurídica, tá?
Também é bom lembrar que menos produtores, com menos produtor no meio rural e mais consumidores nas cidades, quem permanecer no campo terá que produzir mais para atender a demanda. E essa é uma oportunidade para o empreendedor rural que, com o uso de técnicas e equipamentos inovadores, ele pode aumentar o rendimento das lavouras, tá? Seja incorporando aquelas áreas degradadas, né? Utilizando de técnicas para recuperação, seja no aumento da produtividade com variedades resistentes, né? Novas variedades, tá? Seja pelo um melhor planejamento da sua atividade. O que eu quero colocar aqui com isso é que aqueles que conseguirem ficar no meio rural, tá? Tem aí uma grande oportunidade. Se vocês perceberem, em 2019, 2020, 2021, tá? Em 2020, com a vinda da pandemia, qual foi o setor que se manteve e, digamos assim, podemos dizer que carregou o Brasil nas costas? Foi o setor rural, que não parou, tá? Ele continuou produzindo, continuou segurando a balança comercial. Então, se vocês abrirem qualquer site do agronegócio que fala de empregos, vocês vão ver que a quantidade de técnicos, de engenheiros agrônomos, das pessoas ligadas à área de campo, está tendo uma procura muito maior do que as áreas da cidade, tá? Bom, aqui eu trago para vocês, né, o crescimento do estabelecimento rurais e as áreas ocupadas de 96 a 2006, apesar de estar aí um pouco defasado, mas dá para se ter uma ideia, né, tá? Nós tivemos em 1996 4,139 milhões de estabelecimentos, tá? Já em 2006 estava com 551 milhões de estabelecimento. Em hectares, vocês vejam bem que, apesar do aumento de estabelecimento, as áreas em milhões de hectares mudou muito pouco. Nós saímos aí de 107,8 milhões de hectares para 106,8 em 2006, ou seja, diminuiu a quantidade de milhões de hectares, tá? Áreas ocupadas, evidentemente. Então, isso significa o quê? Se eu tenho uma produção que vem ano a ano aumentando e que minhas áreas ocupadas não cresceram tanto assim, aonde é que está esse aumento? Esse aumento está na produtividade, esse aumento está no uso das áreas degradadas que não estavam sendo bem aproveitadas, né? Tá? É isso que vai responder à questão de como que consegue aumentar. E essa é uma das questões, pessoal, que todo mundo vira para olhar para o Brasil, porque o Brasil é um dos poucos países que tem capacidade de aumentar não só a quantidade de hectares plantados, né, tá? Mas também tem a capacidade de aumentar a produtividade, sendo que os outros países, né, como os Estados Unidos, não tem mais para onde correr nessa questão, tá? Eles já estão, digamos assim, quase no limite de produtividade, tá? E já ultrapassaram o limite de áreas produtivas, tá? Precisa, digamos, professor, o senhor está falando que não tem... Não, claro que tem terra que pode produzir mais, mas nós temos que lembrar daquilo que a gente estava falando, de preço, tá? Qual é o custo para produzir nessas novas áreas? Eles precisam, digamos assim, fazer com que essas áreas sejam produtivas, e o custo para isso é muito mais alto do que o custo aqui no Brasil, porque as nossas áreas ainda têm áreas boas para serem produzidas, tá? Bom, voltando um pouquinho ainda na sucessão, eu gostaria de falar aí um pouquinho sobre cada uma dessas questões que nós colocamos, tá? Mas antes disso, eu gostaria que alguns participassem aí comigo agora, tá? Inclusive abrindo as câmeras aí, tá? Para responder. O que vem na mente de vocês quando a gente fala
de sucessão familiar, tá? O que vocês imaginam, assim, que é a maior dificuldade numa sucessão familiar? Falando objetivamente da questão rural, pessoal. Vamos lá? Bom dia, professor Milton, novamente. Professor, Bom dia. eu acredito o seguinte, em questões dessas dificuldades, eu digo o seguinte, os filhos hoje, uma boa parte, se formam em outras linhas de vida, né? Ao invés de algo ligado à agricultura, como técnico, né? De agronegócio, de técnico agrícola e o próprio engenheiro agrônomo, né? Uns vão para a linha de medicina humana, outros vão para arquitetura, outros para engenharia civil. Então, assim, modifica um pouco a sucessão, né? Porque eles passam do rural à cidade, né? Muito bem, Genivaldo. Mais alguém? Vamos, pessoal, preciso da participação de vocês. Professor, bom dia. Então, eu penso da seguinte forma: essa sucessão, né, eu acredito que a maior dificuldade é na aceitação dessa família, né? Se todo mundo vai querer ou não trabalhar com essa terra, se essa parte mais de herança é bem complicado, né? Então, eu acredito que é mais a dificuldade de sucessão seria mais é questão de briga familiar por conta de terra, esse tipo de coisa, do meu ponto de vista. Tá. Pode falar aí. Professor Milton, eu acho assim que devia ser bem mais programado, mais planejado, sabe, essa sucessão. Eu acho que o patriarca, ele já tinha que planejar isso antes do falecimento dele, já tinha que chegar para os filhos, já dividir, olha, a sua parte é essa, a sua é essa, e assim, colocar a pessoa para se interessar, para administrar o negócio, entendeu? Eu acho que falta isso, acho que falta esse planejamento dessa sucessão. É por isso que acontece muitas brigas por herança, justamente porque não é dividido antes, entendeu? E você quer ver complicação é quando tem filho fora do casamento. Aí é que complica, que vai para a justiça e vira uma confusão do diacho. Não? Eu acho que tinha que ser planejado antes essa sucessão. Mas eu acho exemplo, que professor. se fizesse essa divisão antes, muitos dos filhos iriam vender essas propriedades, porque eu conheço casos mesmo que a filha fica no pé do pai para vender as terras, e ele que não quer. Então, se ele colocasse no nome dela, ela ia desfazer as propriedades. Não, mas aí tem que usar, tipo assim, colocar uso campeão. Vou dar um exemplo. Na família do meu marido mesmo, o avô colocou lá que é para uso campeão, que aquela terra não pode ser vendida, tem que ser passada de pai para filho, entendeu? Na verdade, é usufrutos, né? Usufruto, outra coisa. Desculpa, me expressei errado. Sim, de usufruto, que não pode ser vendida, entendeu? É isso. Então, professor, tem até um caso aqui na família, né, da minha esposa. O pai, antes de falecer, ele fez essa divisão de terra, né? Deu lá, na época era um alqueiro, que na verdade são 4 hectares meio Goiânia aqui, para todo mundo, e não teve briga. Foi bem dividido, teve um probleminha porque um dos irmãos, ele foi até bem consciente com isso, um dos irmãos teve um filho e faleceu. Esse filho, né, ele não estava na cidade, não descobriram onde é que ele estava, mas futuramente ele apareceu e aí ele teve o direito dele também, o alqueiro dele, né, que foi passado da mãe para o filho, estava lá e passaram para ele, tranquilo, resolveu esse problema. Mas dessa forma, né, mas na maioria das vezes é bem difícil mesmo, bem complicado. Eu tenho problema na justiça aqui com questão de herança, né, confesso, justamente pelo fato que a Hilda falou, essa questão de filhos de mães diferentes, né? Eu passo por alguns problemas relacionados a isso, inclusive envolve terra também.
E é uma luta bem complicada, que acaba, né, degradando a família de certa forma, né? Inclusive, 2 irmãs minhas hoje não conversam comigo por conta disso. É bem complicadinho mesmo, eu passo por isso hoje. Ô, Arley, isso é o que você está falando é correto mesmo. Eu vejo tanto exemplo e exemplo de injustiça, às vezes, né? Que a pessoa fica de fora. Tem o direito, mas fica de fora, entendeu? Mas se houvesse o planejamento, não aconteceria isso, né? Mas na cultura, como a colega postou antes aí, na cultura não acontece. São poucos, são raros os que fazem planejamento de sucessão familiar. Muito bem, pessoal. Era justamente isso que eu queria que vocês trouxessem para mostrar que essa questão de sucessão é muito complicada, tá? É muito complicada no sentido que vocês colocaram, tá? E no outro sentido também. Pensa comigo assim, ó. Tá, eu tenho lá uma família com 3, 4 filhos, tá? E eu tenho uma propriedade que eu venho tocando há vários anos e que até agora deu para dar o sustento para todo mundo, ter uma vida, né, digamos assim, estável, tranquilo. Mesmo aqueles filhos que vão estudar na área, tá? E aí tem acesso a novas tecnologias, então eu quero falar um outro aspecto da questão da família e propriedade rural, de sucessão, que ele vai estudar, ele conhece novas técnicas, ele conhece novas tecnologias, só que quando ele volta para tentar implementar isso, há um conflito de gerações, principalmente dentro daquilo que foi colocado por alguns de vocês aí, que seria assim, enquanto eu estou na propriedade, o patriarca é quem gerencia tudo e eu não interfiro em nada, eu não participo de nada, a não ser obedecendo e fazendo. As minhas ideias não são colocadas e eu não vou me aproximando. Aí eu saio, vou fazer um curso de engenharia agronômica, fico 5 anos fora e quando eu volto eu quero mudar tudo aquilo que está ali, porque eu conheci maneiras diferentes que está dando certo e quero implementar. Só que aí o patriarca há um conflito de gerações e não aceita as novas. Aquela velha colocação, sempre deu certo assim, por que eu vou mudar agora? Então, esse é um outro lado, tá? Lógico que existe também o que foi colocado, que muitos não querem, porque pense numa propriedade, por exemplo, de leiteira, né? Produção de leite. O cara que produz leite, ele não tem final de semana, ele não tem feriado, 5 horas da manhã tem que estar de pé, é o primeiro a levantar e o último a ir deitar, não tem sábado, não tem domingo. E muitos jovens não querem isso, principalmente depois de conhecer o outro lado da cidade, onde há uma realidade diferente disso, tá? Então, muitas vezes não há aquela vocação para a agricultura, certo? E aí cai naquilo que a colega colocou aí. Se der para ele, a primeira coisa que ele vai fazer é vender e querer comprar alguma coisa na cidade, montar alguma coisa na cidade. Por quê? Porque ele não tem aquela vivência, tá? Quando eu tenho a pessoa que já tem um pouco de aptidão, que já tem um entrosamento com a área rural, ele já está trabalhando junto. E aí a sucessão se torna quase que, digamos assim, natural, né, de continuação. Tá? Mas quando há uma ruptura, nós temos esses dois lados, tanto aquela questão de haver um conflito de gerações, mesmo que a pessoa queira continuar na Terra, mas quer fazer as modificações que ele aprendeu, né, as modernidades, digamos assim, e às vezes há uma relutância, né? Vocês devem ter ouvido, né, e acredito até que participaram, né, de uma live aí com o pessoal da Fazenda Schmidt. Ali está um exemplo típico de como a coisa funcionou na sucessão. Faltou o seu Schmidt, né, o Moisés assumiu, os irmãos aceitaram cada um numa área e os 3 irmãos transformaram aquilo numa potência, cada um trabalhando numa área, né? Mas eles já vinham envolvidos nessa área com o pai, né, desde o início, tá? Então, essa é uma diferença, tá?
que tem quando eu tenho pessoas que já estão me acompanhando, tá? Como bem colocado pela Hilda aí, a questão da sucessão bem planejada evita esses problemas futuros, evita esse desgaste familiar, né? Como o colega colocou aí, de chegar aos extremos de irmãos não se conversarem em virtude disso, né? Tá? Eu tinha um senhor que ele falava assim, ter bens e você deixar bens para os outros é deixar confusão, tá? Porque dependendo da família, na verdade, você só vai criar confusão, tá? Porque, geralmente, quando você tem uma área para dividir, tem um grande problema que é aqui. Fulano ficou com a melhor parte, eu fiquei com a pior parte, ou seja, dificilmente se consegue chegar a um consenso de divisão. Mas se você fizer um... Sim, pode falar, Alessandro. E tem uma parte também que minha família passa por isso também, é quando houve morte dos herdeiros, né, do outro herdeiro, que passa para os filhos, e aí às vezes mora longe, mora em outro estado, e aí... Entra na segunda geração, terceira geração, exatamente. Eu tenho, para você ter uma ideia, no Paraná, eu tenho um terreno lá que eu comprei, né, na cidade, tá? Não tem nada a ver com rural, mas é uma sucessão. O que aconteceu? Eu comprei, né, contrato de gaveta, como sempre, todo mundo faz isso, né, quando é um loteamento. Sim. E aí, a imobiliária, eu terminei de pagar, pouco antes de eu terminar de pagar, a matriarca faleceu, tá? Aí entrou no processo de inventário, não só aquilo, mas ela tinha várias propriedades, né, inclusive fazenda, tudo, né, entrou tudo no inventário. Aí vai o inventário, aquela história, né, que todo mundo tem que anuir por o cara que ficou como inventariante, que era um dos filhos, tá? Aí acontece isso que você falou. Um dos filhos falece e vai para os netos, no caso dela. Aí começa todo o processo de novo para poder pegar a anuência deles, para poder liberar. Para resumir a história, quando estava quase tudo certo, que todos os herdeiros concordaram que aquele loteamento estava certo, que quem comprou e pagou tinha o direito, que o juiz podia dar, né, a liberação, o filho falece, o inventariante. Faz 30 anos. Tá? Eu tenho metade da escritura do terreno, porque foi o que o filho me passou, e a outra metade está ainda em juízo, esperando o juiz... o processo andar, ter todas as audiências, tudo para poder liberar. Então, você imagina, 30 anos, se eu fosse depender disso para fazer alguma coisa, olha o prejuízo. Tá? Então, esse é um grande problema, porque se você deixa para depois, vai para o inventário, se você não resolve logo, alguém dos herdeiros falece, aí entra os filhos, aí entra os netos, bisnetos, e a coisa vai tomando um volume, tá? Que se não tiver um administrador, muitas vezes acaba quebrando o negócio e ninguém ficando com nada. Né? Bom, professor, Tá? e com essa situação, como é que a gente pode resolver? Resolver? Bom, a primeira questão do planejamento é você vendo as 3 possibilidades. A primeira, a doação. Assim, tá? deixa eu reformular minha pergunta. Se eu quisesse comprar essa terra da minha família, como é que eu faria? Bom, você pode comprar, não tem problema nenhum. Qual o cuidado que tem que ter? Todos os herdeiros têm que assinar a anuência para ter validade. A anuência é o quê? Concordando, cada um concordando com a venda para você. Tá? Porque quando a gente fala de legítima, né? Quando a gente vai para a área de direito, falar de legítima, é assim, independente hoje de ser casado ou não ser casado, né? A questão de direito, você tem hoje 50% para a esposa e 50% para os filhos, independente se são filhos legítimos ou fora do casamento. O direito é igual. Tá? É lógico, precisa se provar que é filho, aquela coisa toda, mas se provando, o direito é igual.
Então, é 50% para a esposa, né, tá? Ou companheira, e 50% para os filhos. A esposa pode dispor dos 50% dela enquanto vivo, porque é dela, tá? Os filhos, se um quer comprar do outro, tá? Os outros têm que assinar dizendo que concorda, porque a legítima é de todos eles. Então, para você comprar dos outros, todos têm que assinar, tá? Isso bem entendido, eu estou falando aí no processo de inventário, tá? Agora, quando já está definido, depois que definiu, você escriturou no teu nome, e ele escriturou no nome dele, aí você pode negociar como se fosse um estranho, não tem problema nenhum. Se ele tem a escritura no nome dele já, aí é um negócio entre você e ele, os outros não têm mais o que opinar. Eu estou falando no processo de inventário, enquanto está inventariando, né, que não definiu a partilha, para mim comprar dos outros, eu preciso da anuência de cada um, tá? Ou, por exemplo, que nem eu disse esse exemplo, tenho lá um terreno que entrou no formal de partilha, mas está vendido para um terceiro. Para que esse terceiro receba a documentação para fazer a escritura, todos os herdeiros têm que concordar, tá? Ou seja, dar a anuência de que realmente aquele terreno que está lá foi pago por essa terceira e que ele tem o direito à escritura. Aí o juiz é que vai dar, né? O juiz vai dar uma liberação para você fazer a escritura daquele pedaço e sai do inventário aquilo ali, tá? Mas se um dos herdeiros questionar, esquece, porque o juiz não dá. Tem que estar todo mundo concordando, assinado, e não é simplesmente juntar o papel. Geralmente, quando o juiz acha que pode haver uma, digamos assim, uma imposição, né, tá? Ele chama a pessoa para fazer uma audiência com a pessoa e na frente do juiz ele diz que concorda e assina o termo lá para poder liberar, tá? Isso é muito pano para manga, viu? Menino. A questão, Alessandro, aí é o quê? A demora da justiça, você imagine. A justiça é demorada, então um processo para notificar um herdeiro, se não tem o endereço, o oficial de justiça tem que ir lá notificar ele, para ele poder dar anuência, até localizar ele, notificar, voltar, ir para o juiz. Ó, eu falei para você, 30 anos que eu estou com questão dessa no Paraná. Mora fora do país, né? Exatamente, né? E ainda cai naquela história, né, de que, digamos, o filho faleceu, daí já é o neto. O neto, às vezes, é casado. Aí, se ele é casado, tem a esposa que tem que assinar junto, se for comunhão total de bens, tá? Ou se não tiver nenhuma comunhão, aí considera comunhão total de bens. Então, a coisa vai dando um nó, tá? Que leva-se anos. Quando a coisa está mais ou menos planejada, o que acontece? O negócio continua andando em nome do espólio, né? Tá? Que é a pessoa que faleceu e continua. Mas quando não está organizado, trava tudo, tá? Então, se tem alguém que está administrando e continua administrando normalmente, não tem problema, ele só vai ter que dividir os ganhos, mas o negócio continua. Agora, quando não está planejado, trava tudo. O banco não libera mais custeio, o banco não libera mais financiamento, tá? E aí, como é que você toca o negócio? Lá. Minha mãe tem uma propriedade lá, tem uns 60 anos, né? Que tá aí só procrastinando e tudo. E lá a área é boa, lá é 55 alqueiro, só que ninguém trabalha. Eu mesmo já pensei em trabalhar lá, mas com medo de fazer qualquer benfeitoria e não chegar lá e falar, não, mas aqui vai ter que dividir para todo. Então, o grande problema é o seguinte, Alessandro, nesse caso que eu falei, quando não está organizado, você vai lá, vamos supor que você vai lá, não, eu não preciso de financiamento de banco, eu tenho recurso, fui lá, plantei, quando você colher, se alguém entrar dizendo que a produção tem que ser dividida, você vai ter que dividir, não vai ter jeito. Ou pelo menos pagar um percentual para cada um, mesmo que o cara não tenha movido um centavo, né? Infelizmente, é dessa maneira. Bom, pessoal, voltando à nossa questão. Então, na doação, como que funciona a doação? Na doação, o doador pode, assim, né, qualquer cidadão que pretende preservação, doar seus bens para o futuro herdeiro, preservando, no entanto, para si os direitos de continuar a gozar
e administrar esses bens, certo? É aquilo que a gente estava falando aí, que ela tinha colocado o usucapião, né? O usucapião é quando eu estou em cima de uma terra por um período de tempo, né? Que a legislação me permite, se ninguém foi lá me incomodar e nem requereu aquela área, eu posso entrar com o pedido de usucapião, ou seja, tomar posse da área que eu ocupava que ninguém requereu, tá? Isso é o usucapião. Nós estamos falando aqui do usufruto, que é previsto no Código Civil, no artigo 1390, 1411. Esse Instituto do Usufruto, ele possui as seguintes prerrogativas, tá? O doador, ele tem o direito à posse, ou seja, a posse é dele, ao uso e administração dos frutos oriundos desses bens. Veja bem, eu estou falando da administração do resultado, não da propriedade. Então, digamos assim, eu tenho uma propriedade, o Alessandro aí é meu herdeiro, eu dou em usufruto para ele, tá? E aí determino que, enquanto eu for vivo, tá? Os frutos desses bens, eu que vou administrar, tá? E a posse da terra é minha. Ele simplesmente vai ter o direito de explorar essa terra, mas os frutos, quem administra sou eu. Quando eu digo os frutos, seria o resultado, tá? Aí ela fala, mas que vantagem eu teria, o Alessandro teria? Não, porque o Alessandro, para tocar essa terra, ele tem o custo dele, tem a despesa dele, que pode ser colocado como gasto da própria propriedade. O que vai me sobrar é o lucro, certo? Então, ele pode se sustentar com a propriedade, que é um custo, e sobra, vem para mim, que aí eu vou administrar os frutos, tá? Tenho o direito de perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas, com a aplicação do valor recebido de imediato em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária, segundo os índices oficiais, tá? Faz os seus frutos advindos do bem, tá? E pode pertencer, pertencente das crias de animais, deduzidas quantas basta para inteirar as cabeças de gado existente ao começar o usufruto, tá? Ainda pode o doador, ou seja, o proprietário, praticar todos os atos relativos ao patrimônio, porém ele não pode praticar atos de alienação de bens, pois não detém a plena propriedade, ou seja, eu já não posso mais alienar os meus bens, porque, na verdade, eu estou doando em usufruto para alguém, tá? Eu só não estou passando a posse. A posse o Alessandro vai ter quando eu falecer, automaticamente ele toma posse da propriedade, tá? O herdeiro, nesse caso, o Alessandro, tem o direito à propriedade somente quando extinto o usufruto do doador, que pode ser instituído por um período ou mediante a sua morte. Aqui tem um detalhe importante. Isso no formato escorpião, né, professor? Tá? Isso no formato escorpião, né? Isso para o usufruto, tá? Usucapião é quando eu tomo posse de uma terra, tá? Que não precisa ser da minha família. Eu tenho lá 2 hectares que eu assentei lá e fiquei por 20 anos, por exemplo. Depois de 20 anos, eu posso pedir o usucapião, tá? Que é o uso da terra, tá? No caso do usufruto, eu estou doando para você e dizendo, olha, Alessandro, durante 10 anos ainda, o que essa propriedade render, eu tenho direito aos frutos dela, tá? Então, aqui é um detalhe interessante, não é só com a minha morte, eu posso te dar em usufruto por um período, tá? Que não necessariamente seja interrompido com a minha morte, mas digamos, não, 10 anos. Por 10 anos você vai me dar o que render essa terra aí, tá? De repente, para me formar a minha aposentadoria, 10 anos, depois você fica com a propriedade e eu fico só com aquilo que eu ganhei durante esses 10 anos. E o outro usufruto, imagine assim, eu fiz por 10 anos, mas daqui 5 anos eu faleci. A terra fica para você daqui 5 anos, porque acabou o usufruto, porque a pessoa que era usufrutuária morreu, tá? Não, te dei por 10 anos, mas chegou aos 10 anos, eu estou vivo, tranquilo,
A terra fica para você e dali para diante eu não tenho mais usufruto, tá? Quais são os deveres do herdeiro? O pagamento das despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que recebeu, o pagamento das prestações e tributos devidos pela posse ou pelo rendimento da coisa usufruída, o pagamento dos juros da dívida que onerar o patrimônio ou parte, o pagamento das contribuições de seguro, se o bem tiver segurado, tá? A outra questão por meio da doação, a pessoa, o proprietário rural, por exemplo, por liberalidade, ou seja, por espontânea vontade, transfere o seu patrimônio, bens ou vantagem para a outra parte. Isso é o artigo 538 do Código Civil, que é o ato gratuito, mas subordinado à manifestação de aceitação a quem recebe, que é o artigo 539 do Código Civil. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de planejamento, eu vou doar e pronto. Não. A doação você vai pagar 2,5, dependendo do lugar que você está com esse bem, você vai recolher 2,5. Vou dar um exemplo da Bahia, se não me falha a memória, eu recolho 2,5 e depois, quando termina o usufruto, você tem que pagar mais 1,5 para dar 4, ou seja, inteirar os 4%, que é o imposto para a propriedade rural na Bahia. Eu não estou bem a par se mudou alguma coisa agora ultimamente, pessoal, tá? Mas o que eu quero salientar aqui é que, mesmo a doação, existe um imposto de transmissão. É pago uma parte na doação e a outra parte quando encerra o usufruto e a pessoa toma posse definitivo. Lembrando que eu não posso dar em usufruto para uma única herdeiro, tá? Se eu tenho vários herdeiros, o usufruto fica para mim, mas a posse eu tenho que dar para todos eles, tá? Nas suas respectivas parcelas, tá? Na hipótese do doador possuir herdeiros necessários, descendentes, ascendentes ou cônjuge, companheiro, ele poderá doar o que no momento da doação poderia testar, isto é, a metade do seu patrimônio. Por quê? Porque da outra metade eu tenho herdeiro, tá? Então, também será nula a doação se o doador não reservar para si parte dos bens que gere renda suficiente para o seu próprio sustento. Isso é garantido pelo artigo 549 do Código Civil. Ou seja, isso aí foi criado para impedir que os filhos obriguem os pais a dar tudo o que têm e ficar sem capacidade de renda para si suficiente para o seu sustento, tá? Na página 85 da apostila de vocês têm um bom exemplo aí de doação, tá? Que depois eu gostaria que vocês dessem uma lida aí para ficar mais por dentro do assunto. Bom, qual é a outra maneira? Porque vocês me perguntaram como se resolve isso. A primeira é pela doação, tá? Eu já faço a partilha em vida daquela parte que cabe aos meus herdeiros, tá? Reservando 50%, que nesse caso seria para o cônjuge ou para aqueles herdeiros necessários, tá? Lembrando que a doação, tá? Eu posso doar para quem eu quiser, tá? Deixando bem claro, esse 50% eu posso dispor da maneira que eu quiser, é meu. Os 50% eu posso dispor, dar até para um terceiro, eu posso doar para um terceiro. E nenhum dos herdeiros vai poder contestar, porque é 50% do que eu tenho. Os outros 50% é de direita legítima dos herdeiros necessários, tá? Deixar bem claro isso. Bom, a outra maneira é eu fazer um testamento, ou seja, dar a minha última vontade, né? Tá? Como antes mencionado, qualquer pessoa pode fazer um testamento e deixar registrada a forma pela qual seus bens serão destinados após a sua morte. Lembrando que aqueles que têm herdeiros necessários podem destinar, e a quem desejarem, apenas metade do respectivo patrimônio. Tá? Então, na doação... Pode falar, Alessandro. Um exemplo, se eu tivesse
eu tenho uma família e se eu tivesse um filho fora do casamento, mas eu não quisesse, um exemplo, eu não quisesse doar para esse filho fora do casamento, eu queria fazer um testamento só com os filhos desse casamento de agora. Tinha essa possibilidade ou não? Não, veja bem. O que define o direito hoje, tá? O direito à propriedade é assim. Enquanto vivo, você pode dispor de metade do seu patrimônio a bel prazer teu, tá? Você pode dar para quem você quiser, metade. A outra metade deve ser dividida igualmente entre os herdeiros, tá? Certo? Deve estar dividido igualmente entre os herdeiros. Como eu falei, filhos, independente se é dentro do casamento ou fora do casamento, é seus herdeiros necessários que a gente fala. E, nesse caso, ele tem o direito à parcela, tá? Certo? 50% você pode fazer o que você quiser, tá? Mas os outros 50% você está atrelado por lei à questão da divisão com os herdeiros, tá? Seja eles dentro ou fora do casamento, tá? Lembrando que ainda que a doação pode ser anulada em caso específico previsto na lei, tá? Quando há aí alguma coisa que está contrária à lei, ele pode ser anulada, tá? É aquilo que eu falo, por isso que os processos demoram, porque precisa atender todos os requisitos para evitar que um dos herdeiros conteste todo o processo, tá? Então, digamos assim, você pegou os 50% teu e deu lá para o seu João da Silva. Os outros 50% você pega e divide entre os 4 filhos do casamento. Ok, você pode fazer. Fazer você pode. Se vai ser cumprido é outra coisa. Por quê? Porque esse filho do casamento pode entrar no processo e embarga tudo, os 50%, ninguém mexe com nada enquanto o juiz não definir a partilha correta. Tá? Bom, no testamento a mesma coisa. Eu posso deixar em testamento metade do que eu tenho para quem eu quiser. A outra metade vai ficar para os herdeiros necessários. Lembrando, quando eu falo herdeiro necessário, pessoal, são os herdeiros que têm por direito, tá, parte do seu patrimônio, tá? Filhos, cônjuge, pai, irmão, tá? Lembrando que aí existe uma cadeia de sucessão. Se eu tenho filhos e esposa, é filhos e esposa. Se eu não tenho filhos e nem esposa, é pai e mãe. Se eu não tenho pai e mãe, são irmãos, tá? Eu tenho aí só para ilustrar, eu tenho uma propriedade no Paraná, que é uma casa, né, que era da minha mãe e do meu pai. Os dois faleceram, né? Então, meu pai faleceu primeiro, ficou para minha mãe, né? Os irmãos abriram mão em favor da minha mãe dos 50%. Aí minha mãe faleceu. Automaticamente viria de volta para os 4 filhos de novo. Novamente, os 3 filhos abriram mão para a filha mais velha, tá? Que é a minha irmã mais velha. Aí existe uma questão agora, ela não tem filho e não tem pai, tá? Ela não é casada. Quando ela falecer, automaticamente volta de novo para os 3 irmãos, tá? Nesse caso, como são os 3 irmãos, e eu tenho uma filha que mora com a minha irmã, né, que é a companhia da minha irmã, já está definido que a casa vai ficar para minha filha. Os 3 irmãos vão abrir mão em favor da minha filha. Tá? Aí, quando a minha filha faltar, como ela também não é casada, não tem filhos, voltaria para os pais dela, que sou eu e a minha ex-esposa, tá? Certo? E já está documentado que nós abrimos mãos, nesse caso, tá? Em favor dos 3 irmãos, que daí, no caso, a minha ex-esposa abriu mão, porque esse imóvel, na verdade, não vem para ela, porque daí tem outros filhos dela, né, que entraria, então já foi feito o processo que abre mão em favor dos 3 irmãos que vai ficar, que seria eu, meu irmão e a outra irmã, né? Então, nós fizemos aí uma sucessão já
de 4 gerações. Imaginando que daqui 4 gerações eu não estou mais aqui, aí os outros que se virem. Tá? Mas então é assim que funciona a questão de sucessão. Tá? Bom, no testamento, como eu disse, né, eu posso dizer que eu vou dar metade do meu patrimônio para quem eu quero, os outra metade vai ficar para os herdeiros necessários, ou seja, os herdeiros legais, tá? É importante anotar que, nesse caso, alguém escreva um testamento que supere a metade de seus bens, o Poder Judiciário vai reduzir, né, a cota até que se retorne a metade mencionada, ou seja, 50%. Então, fazendo uma simulação, eu dei todo o meu patrimônio para uma pessoa. Quando chega no juiz, o juiz verifica lá que eu dei o total, ele vai falar, não, você só pode doar a metade. Pode falar, Guilherme. Professor, no caso, por exemplo, digamos que o senhor só tem um senhor, o senhor não é casado, não tem filhos, e você tem outros irmãos que seus pais estão fora do casamento. Aí, no caso, o senhor falecendo, tendo uma propriedade, exemplo, assim, exemplificando. Como é que fica essa divisão para esses outros irmãos? Deixa eu ver se eu entendi, tá? Eu sou filho único, não tenho irmãos. Certo. Tá, meus pais estão falecidos já? Isso. Tá, então quem são meus herdeiros se eu não tenho pai, nem mãe, nem avô, nem avó, né? Porque seria a sequência para cima, e para descendência também não tenho. Então são meus irmãos, tá? Aí meus irmãos, eles seriam os irmãos, como eu sou filho único, eu não tenho irmão no casamento, mas eu tenho um irmão fora do casamento. Ele tem direito à metade do que eu tenho. Tá? Ô, professor. Pode falar, Tony. É o seguinte, vamos supor, tem uma dúvida aqui. Somos em 3 irmãos. Meus pais faleceram e tem uma propriedade, vamos dizer, um exemplo, 100 hectares. Meu pai em vida... A propriedade era do teu pai. É da família nossa, dos meus pais. Tá, aí eles beleza. morreram e deixaram 100 hectares. Vamos supor que meu pai pegou a metade, que ele tinha direito de fazer o que quisesse, e doou para mim. Certo. Ainda assim, eu tenho direito nos outros 50% dos herdeiros? Ainda assim, você tem direito, de acordo com a lei, aos outros 50%. Por quê? Porque ele estava dando aos 50% que ele pode dispor de qualquer maneira. Agora, se vai ter briga ou não, é outra história, Tony, tá? É por isso que é desavença de família, por terra. Legalmente, ele pode dispor para quem ele quiser de 50%, tá? Mas lembrando, isso eu preciso fazer enquanto estou vivo, tá? Sim. Eu posso doar ou posso fazer um testamento doando, mas em vida. Depois que eu faleci, se eu não tenho doação e nem testamento, vai tudo no rolo. Aí não tem como pegar 50%, tá? Entendi. Certo? Tá. Então, vamos lá. Por meio do testamento, o testador, na hipótese de sucessão legítima, deixar definido quais bens comporão cada uma das partes a serem entregue aos herdeiros. Se essa definição prévia estiver interligada à observância das habilidades específicas de cada herdeiro, muito provavelmente a melhor consequência será de garantir a preservação do patrimônio e a vocação especial de cada um dos bens. Então, quando eu pego metade da minha propriedade, do meu patrimônio, eu posso doar para quem eu quiser. Aquela que cabe às legítimas, ou seja, aos herdeiros legítimos, eu posso dizer, ó, a casa lá da vila tal vai ficar para fulano, a chácara de tal lugar vai ficar por fulano, tá? E eu posso ainda justificar isso o seguinte: fulano tem habilidade com plantação, já está no ramo, então para ele fica aquela propriedade rural. A empresa que eu tenho na cidade fica para... Pergunta no chat, professor. Esses filhos são biológicos ou pode ser filhos criados pelo pai? Bom, aí depende o que você está dizendo criado. Adotado ou filho fora do casamento?
é uma grande diferença, tá? Entre eu ter um filho adotado legalmente, porque quando eu adoto, ele adquire todos os direitos do filho legítimo, tá? Então, se essa adoção foi legal, ele tem já todos os direitos. A adoção é tornar a pessoa com os mesmos direitos de um filho, tá? Eu não posso adotar alguém como meu filho e dizer que ele tem menos direitos que os legítimos, senão não seria adoção, tá? Sim, Claudilina, se você recebeu a doação e você não quer a doação, você pode abrir mão, tranquilamente. Lembrando que de quanto que você pode abrir mão da doação? Claudelina, se você vai abrir mão do que você recebeu, lembre-se, você só pode abrir mão de 50%, porque 50% subentende que é do teus herdeiros. Então, nesse caso, para você abrir mão de tudo, você tem que ter a anuência dos teus herdeiros. Um exemplo, você recebeu, digamos, do teu pai 100 hectares. Você não quer, tá? Seja lá qual o motivo. 50% você abre mão. Os outros 50%, se você tem filho, você tem que falar com os filhos, ó, eu quero abrir mão. Vocês assinam junto? Sim. Volta para o doador ou divide-se para os outros herdeiros. Nesse caso, se o doador faleceu, você abre mão em favor dos outros herdeiros, tá? Quando você tem um filho adotivo que não é registrado em cartório, tá? Depende aí de que se esse filho vai a juízo provar que ele morava, que ele tinha uma condição igual às dos filhos, e ele pode requerer parte desses bens. Aí vai caber ao juiz decidir se tem ou não direito, tá? Aí a lei já é um pouco mais complicada, certo? Professor, Sim. no caso, o meu pai me doou uma área dele, uma determinada área pequena. Eu só cerquei, e isso foi só de gesto e boca, eu cerquei e construí uma residência. Porém, o velho faleceu. Aí entra Você está enrolado. todo o processo. Exatamente. E não tem nenhum documento assinado por ele, mas eu tenho comprovação de vizinhos que eu tenho residência e já morava com o velho lá há tempo. Essa minha área também vai entrar em justiça? Se a área pertencia a ele, vai entrar. Digamos assim, eu estou falando aqui de maneira geral, tá, pessoal? Porque a lei tem interpretações aí que depende muito de juiz, tá? E de provas que você junte. Mas, de maneira geral, essa área entraria. O que você poderia requerer? As benfeitorias que você possa comprovar que teve os gastos nela, tá? Mas isso é muito relativo com relação ao juiz, tá? O juiz aí vai analisar caso a caso, tá? Rose, quando é comum entre os herdeiros, é aquilo que eu estou falando. Quando você recebe uma área em doação ou em testamento, você pode abrir mão. Mas veja bem, quando eu abro mão de algo que eu estou recebendo, e eu tenho herdeiro, entende que eu não posso abrir mão do total, eu só posso abrir mão de 50%. Os outros 50% eu preciso da anuência dos meus herdeiros. Então, se eu tenho filhos, no ato de eu desistir desse bem, eu assino pelos meus 50% e assino junto com os meus filhos a desistência dos outros 50%, tá? Para que isso não possa, em um determinado momento, eu possa ser contestado na desistência, tá? Porque eu estou me dispondo de um bem que seria, digamos assim, o direito da legítima dos meus herdeiros.
Agora, quando você fala, Rose, se você está falando lá daquele filho adotivo, que não é registrado em cartório, e que quer participar da partilha, e os outros herdeiros concordam, tranquilo, o juiz vai dar ok, não tem problema nenhum, desde que os outros herdeiros assinem em acordo todos, tá? Muitas vezes o juiz exige que os herdeiros desses herdeiros também assinem, para evitar que um futuro herdeiro conteste essa parte que foi doado para esse filho adotivo que não tem documentação, tá? Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Ok? Pessoal, deixa eu ver, são 11h23, deixa eu só falar sobre a outra parte, então, né? Nós temos aí, então, a doação, o testamento, tá? Certo? E, além disso, o testador ele ainda pode dizer expressamente a forma pela qual a administração dos bens dos menores vai se dar. Porque quando eu tenho menores, eles têm direito, mas alguém tem que administrar isso até eles terem a capacidade, tá? Bom, a outra forma é eu criar uma constituição de uma pessoa jurídica. E aí eu coloco os bens que eu tenho dentro dessa empresa, certo? E aí essa empresa, ela vai se tornar, daí no caso, eu posso dar cotas para cada, por doação ou por compra, certo? Lembrando que eu tenho que também pensar no limite que eu posso dispor dessas cotas, né? Metade do patrimônio eu posso doar para quem eu quiser as cotas e metade vai ser para os herdeiros. Aí, quando eu morrer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a empresa já está dividida em cotas, cada um tem a sua cota e pronto. Não tem mais problema. Digamos que eu tenho 10 propriedades, mas, na verdade, essas 10 propriedades fazem parte do capital social da minha empresa que eu constituí. Nesse caso, quando eu vou falecer, a pessoa tem, digamos, ela tem 30% do capital, ela tem 30% das 10 propriedades. E pronto, tá? Então, a administração pode continuar e você vai receber os teus ganhos de acordo com a sua participação na empresa, tá? O que precisa pensar e levar em conta é que eu tenho que pensar nas consequências tributárias, tá? Para operar as despesas de distribuição das respectivas cotas ou ações dessa empresa, certo? Não entendi, Raeli, a pergunta. Quando é um bem já adquirido e vai para o nome do filho, não entendi aí a pergunta. Abre o microfone e coloca a explicação, por favor. Raeli? Respondendo, Claudelino, enquanto a Raeli entra aí para falar, essa doação não é usufruto, tá? E é usufruto, tudo junto, tá? Usufruto. Essa doação, ela não, digamos assim, o usufruto é quando eu tenho a propriedade, eu quero dar para alguém e eu ficar com os rendimentos dessa propriedade, certo? Quando eu estou concordando que parte da propriedade que ia ser me doado vai ser doado para esse filho adotivo, não é usufruto, vai ser doado a parte que cabe a ele, tá? Se eu coloquei em usufruto toda a propriedade, eu continuo com o usufruto, mas a parte que cabe a ele é dele, tá? Raeli, eu não entendi a pergunta, você quer colocar ela de uma maneira que eu possa entender? Eu acho que a Raeli, professor, está perguntando assim, o bem é do pai, mas está em nome de um dos filhos.
Aí, o que acontece se esse pai morrer? Os outros filhos têm direito a esse bem? Bom, eu daí vem o caso seguinte, como que esse bem foi adquirido? Meu pai tem um bem, mas quando ele comprou, foi comprado e tudo está no nome do... Foi transferido tudo para mim. E eu tenho irmão. Olha, Raeli, teu pai pegou e comprou algo e colocou no seu nome. Imagine a seguinte situação. Se esse valor que ele usou para comprar é menos ou igual a 50% do patrimônio que ele tinha na época, esse bem é só seu, porque ele pode doar para quem ele quiser 50%. Se esse valor é mais do que 50% do patrimônio dele no ato quando ele comprou, cabe questionamento dos seus irmãos do valor que ultrapasse os 50%. Só que isso só judicialmente, evidentemente, tá? E aí é um processo demorado, por quê? Primeiro precisa se comprovar qual é a origem do dinheiro, da onde saiu esse dinheiro para comprar, se esse dinheiro não era mais que 50% do que o teu pai tinha na época, se não for, qualquer advogado bom derruba qualquer imposição disso, tá? Agora, se ultrapassou os 50, aí é uma demanda mais complicada, tá? Certo? Porque ele está privilegiando um legítimo em desfavor de outro, tá? Lógico que aí, não vai entrar em detalhes, né, evidentemente, mas pode ocorrer, tá, de você dizer assim, não, foi colocado no meu nome, porque se colocasse no nome de fulano, ele ia se desfazer de todo o patrimônio, porque ele já tem, digamos, não estou dizendo que é isso, só estou dando um exemplo de situações que ocorrem, porque ele já tem provas de que não sabe administrar e vai dilapidar o patrimônio. Então, tudo isso é prova que eu preciso apresentar para o juiz para que ele possa decidir a meu favor. Ok? Bem, professor, a gente já está aqui em constituição, né, de pessoa jurídica, mas dando um exemplo aqui de usufruto, no caso meu que aconteceu, por exemplo, eu tinha usufruto, meu pai era usufrutuário de uma casa que a gente tinha, ele faleceu, e nessa casa, a atual esposa dele morou 16 anos lá com ele. Então, quando ele morreu, extinguiu os usufrutos, né? Passou para a gente. E no meio do caminho veio minhas irmãs. Nesse caso aí dos usufrutos, elas não teve direito, porque o usufrutuário era eu e meu irmão, que são os irmãos mais velhos, né? Que foi um bem adquirido no primeiro casamento, digamos assim. E aí extinguiu os usufrutos e passou para a gente. Né? Então, é um exemplo aqui, só dando um exemplo do que aconteceu comigo e a interpretação do juiz perante isso aí também. É isso que eu estou dizendo, cada caso, quando vai para a justiça, apesar de a gente ter uma legislação, né, existe uma interpretação do juiz com relação aos fatos que antecederam aquele processo, tá? E aí envolve, por exemplo, era casado, teve filho no primeiro casamento, isso foi resolvido lá atrás, depois casou de novo, era comunhão parcial de bem, era comunhão total de bens, ou era total separação de bens, tudo isso interfere no processo. Por exemplo, eu vou casar hoje, e eu não quero dividir o que eu tenho com a esposa. Separação total de bens, o que eu tinha é meu, o que ela tinha é dela, o que a gente construiu daqui para frente é dos dois. Comunhão parcial de bens. Quando eu junto tudo, ela passa a ter direito a metade do que eu tenho e ela tem metade do que eu tenho metade do que ela tem. Tá? O que eu recebo de herança é só meu, o que ela recebe de herança é só dela. Tá? Comunhão total de bens. O que é dela é meu, o que é meu é dela, e o que ela receber é meu, o que eu receber é dela, e aí... Então, são os regimes que pode haver, tá? Então, pode ter um contrato nupcial antes, com validade jurídica. Então, é bem complexo, tá?
Pessoal, vou aproveitar esse último minutinhos que nós temos aqui para a gente falar um pouquinho, tá? Sobre, eu gostaria depois que vocês dessem uma olhada aí na apostila, na página 88 e 89, para falar um pouquinho sobre a oportunidade na sucessão do agronegócio, tá? Que eu não vou comentar, tá? E vou falar um pouquinho sobre associativismo e cooperativismo para a gente encerrar. Qual a diferença entre associativismo e cooperativismo? Tá? No associativismo, é um meio em que eu vou me juntar a um grupo de interesse econômico autossustentável por meio de agregação e da conjunção de esforços. Ou seja, a gente vai se juntar, tá? Digamos assim, eu vou me associar a mais pessoas para comprar uma grande quantidade de produto e conseguir um menor preço. Isso é um associativismo, tá? Cooperativismo, aí já é uma empresa constituída por trabalhadores, em que cada um tem direito apenas a um voto e os lucros são distribuídos segundo o valor das operações feitas pelos sócios. Explicando, digamos que nós se juntamos aqui e formamos uma cooperativa, certo? Cada um de vocês tem direito a um voto nas decisões nas assembleias gerais. Mas, por exemplo, o Herley movimenta com essa cooperativa um volume 3 vezes maior que o meu. Então, na hora de distribuir os lucros no final do ano, ele vai receber mais do que eu, mesmo ele tendo a mesma percentual de capital. Por quê? Porque o volume de negociação que ele fez junto da cooperativa é maior que o meu. Então, além do capital que serve para a distribuição do lucro, tem o volume de participação que cada um tem na empresa, certo? Isso é cooperativismo, certo? Tá. No Brasil, o cooperativismo é muito forte, tanto é que nós temos aí a maior cooperativa da América Latina, né? Tá? Que é a Coamo, que tem sua sede em Campo Mourão, tá? E atende aí o estado do Paraná, tem Santa Catarina, tem São Paulo, tá? Alguns entrepostos mais novos. Não veio ainda para o oeste da Bahia, simplesmente por questões de logística, tá? Questão de logística e de escoamento. Tá? Nós temos aí a Cocamar em Maringá, muito forte, a Cocari, Mandaguari, tá? Nós temos aí a cooperativa na área de frango, né? Tá? Que é a Copacol, tá? Nós temos a Coopervale. Então, o cooperativismo é muito forte no Brasil, tá? O que ajuda? A união das pessoas, né? Digamos assim, a cooperativa facilita a compra de insumo, facilita a compra de peça, facilita a compra de semente. Algumas cooperativas já têm um banco próprio, como a Coamo tem um banco próprio que vai financiar para o agricultor em taxas menores, dependendo da sua movimentação, evidentemente, tá? O custo de produção se torna menor, tá? Além de ter um volume de sobra no final do ano. Tem as coisas boas? Tem. Tem as coisas ruins? Tem também, tá? No caso da cooperativa, muitos reclamam que ela aperta muito na classificação dos produtos, em algumas delas. O que quer dizer isso? Que muitas vezes o desconto de impureza e umidade é um pouco elevado no recebimento, tá? Mesmo que no final você tenha sobra, né? Mas é uma das questões. A outra colocação é que colocam, vou dar o exemplo de Camorão, por exemplo, que tudo gira em torno da cooperativa. Se a cooperativa quebrar na região, a cidade também vai ter um baque muito grande. Lógico que é uma cooperativa que está aí desde 78, dificilmente vai quebrar de uma hora para outra, né? Então, mas uma má digestão, professor, e um presidente que não é ativo acaba levando a cooperativa à falência, né?
Sim, muito bem colocado, Alessandro. Eu conheço duas cooperativas, uma no Mato Grosso e outra em Borrasópolis, que quebraram e levaram junto vários agricultores, porque eles tinham os produtos colocados lá. Então, o conselho de administração, a diretoria, né? A diretoria é muito importante para essas cooperativas, mas mais importante que isso são os associados participarem das decisões, porque a Assembleia Geral é o órgão máximo da cooperativa, nem o presidente está acima dela. Mas para que isso tenha efeito, os cooperados precisam participar. Porque se ele não participar, ele é obrigado a aceitar o que os outros decidiram lá, né? Então, ele precisa participar, estar atento à administração, negar a questão de quando ele vai fazer algum negócio que não é bom para a cooperativa, né? Tá? Então, as cooperativas que estão aí, as fortes, têm uma administração muito boa. Pra você ter uma ideia, o Haroldo Galassini, que é o presidente da Coamo, ele está lá desde 78, tá? Então, muda-se muito a diretoria, mas ele sempre está sendo reeleito. E é democrático, é por votação dos associados, né? Nesses anos que eu conheço a Coamo, só teve um ano que ele foi ameaçado pelo prefeito, que era de Iretama, né? Que conseguiu uma votação expressiva numa época em que a cooperativa tinha muitos insatisfeitos, né? Mas mesmo assim ganhou com uma diferença enorme, tá? E depois disso não teve nem concorrente mais. Sempre é candidatura única e aprovado por aclamação pelos associados. Mas essa parte de administração é aquilo que eu digo. Uma cooperativa não pode ser fundada, tá, por aventureiros, tá? Porque ela quebra em menos de 2 anos. Tá? A administração precisa ser muito bem feita. Tá? Então, o sistema cooperativo, né, tem aí algumas diferenças. Eu vou passar agora o slide aqui nesse finalzinho, tá? Para depois a gente voltar na questão de eu quero comentar pelo menos uns 5 minutos sobre a avaliação de vocês, tá? Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Cooperativismo, né, tá? Tá aí o símbolo, né, de associativismo, cooperativismo, né, trabalhar em conjunto, né, tá? Tanto um que nem o outro. Nós temos aí a diferença, né, que eu falei do cooperativismo e associativismo. Temos aqui uma coisa que eu preciso que vocês tenham em mente, que às vezes isso aqui cai lá nas provas, não nas práticas, mas nas teóricas, né? Associação, sociedade civil sem fins lucrativos, cooperativa, sociedade civil com fins econômicos sem objetivo de lucro. Mas espera aí, professor, como é que não tem lucro? Veja bem, lucro é uma coisa, fins econômicos é outra. Eu preciso, para gerir a minha cooperativa, eu preciso de movimento, eu preciso que ela dê retorno. Por que é sem lucro? Porque chega no final, aquilo que sobrar é distribuído para os sócios, tudo, tá? Aquilo que não é reinvestido na cooperativa é distribuído por sócio. Então, a empresa não tem como fins o objetivo de ter lucro. Não que não dê lucro, ela tem que dar lucro para ter sobra, tá? Certo? Bom, quais são os objetivos? Associação, promover a defesa dos interesses dos seus associados, estimular a melhoria técnica, profissional, cultural e social dos associados e prestar serviço. Já a cooperativa, um dos objetivos dela é viabilizar e desenvolver as atividades de consumo, produção, crédito, prestação de serviço e comercialização de acordo com os interesses dos cooperados. Atuar em nível de mercado, ou seja, compra e venda, formar e capacitar seus integrantes para o trabalho e para a vida em comunidade, ou seja, dar cursos, né? Dar cursos de plantio, dar cursos de colheita, dar cursos de RH, ou seja, ajudar o produtor a se capacitar, tá? Quando a gente fala de cooperativa de agricultura. Já na formação social,
Como que pode ser? A associação pode ser no mínimo 2 pessoas. Já a cooperativa eu preciso no mínimo 20 pessoas. Então eu posso criar uma associação só com 2 pessoas, já uma cooperativa eu preciso de 20 pessoas. O capital para a formação desses dois. No caso da associação, não possui capital social, mas patrimônio social, ou seja, todos os bens que compõem a associação fazem parte do patrimônio daquela associação. Já a cooperativa, cada dessas 20 pessoas vai contribuir com uma cota parte para a formação do capital social, tá? Associativismo e cooperativismo. O cooperativismo, né, como já falado, é uma sociedade cujo capital é formado pelas cotas partes do associado e tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns que beneficiem a todos. Exemplo de cooperativa: cooperativa de produção, cooperativa de consumo, cooperativa de crédito e serviço. No Brasil, tem as principais características: o capital social é variável, com teto mínimo, mas não tem teto máximo, varia de 20 até o máximo aí, não existe, né, tá? É só mínimo, né, tem que ser 20. A cota parte e o máximo de cotas parte para cada associado, ou seja, não pode exceder a 1/3 do total, ou seja, um associado não pode ter mais que 1/3 do total, tá? Tem a proibição de vender ou passar as cotas parte a terceiros, tá? O quórum para a Assembleia Geral possa funcionar e deliberar. Quórum é a quantidade de pessoas. Vamos pegar que eu tenho 20 associados. Para aprovação que mexe com o capital, eu preciso de 50 mais 1, tá? Que é o quórum para essas deliberações. Para as outras questões que não mexam com as partes significativas, eu posso ter 1/3, 1/5, tá? Tudo depende de como está o estatuto, certo? No caso de cooperativa agropecuária, é importante na melhoria e distribuição da renda na zona rural, uma vez que podem promover a agregação do valor aos produtos agrícolas e aumentar o poder de barganha do produtor rural em mercados relativamente imperfeitos. Exemplo, o leite. Se eu for vender lá 100 litros de leite, eu tenho um poder de barganha. Se eu me junto numa cooperativa de leite, em que vou vender aí 20 mil litros de leite, o nosso preço com certeza vai ser maior, tá? O desafio do cooperativismo hoje é encontrar o equilíbrio entre os interesses econômicos, social e política dos seus associados, com as pressões impostas pelo novo ambiente, seja pelo mercado, seja pela ação regulatória do Estado. O cooperativismo foi desafiado a adaptar-se urgentemente antes que perdesse sua importância efetiva como sistema econômico de produção ou de prestação de serviço, tá? Esse é um dos desafios do associativismo e do cooperativismo. Por fim, a imagem, né, de que somando os esforços se consegue muito mais. Ok? Alô, professor Milton. Sim. O senhor pediu para lembrar que o senhor ia dar umas dicas para a gente Isso. sobre a avaliação. Encerrei minha apresentação aqui. Deixa eu voltar para cá. Vou parar a apresentação aqui. Deixa eu parar a apresentação. Interromper aqui. Pronto, voltamos para cá. Bom, pessoal, vocês têm lá na avaliação de vocês, antes disso, deixa eu pegar um negócio aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui.
A Rita já colocou o link aí da chamada. Eu estou colocando o link aqui de um formulário que vai ajudar vocês na avaliação, tá? Mas não acesse agora. Copie o link aí, tá? Eu vou colocar no Zap também. Qual que é o grupo de vocês aqui? Alguém dá um oi aí para mim, que eu tenho 2 grupos e não consigo identificar qual é. Deixa eu ver aqui se é esse. Cadê vocês aqui? Não é esse, deixa eu pegar o outro. Cadê o outro grupo? Faz o seguinte, alguém consegue copiar o link aí e colocar lá no grupo do Zap, para ficar salvo lá? Senão depois eu coloco. Bom, pessoal, vamos lá. Lá na questão da avaliação presencial prática, eu falo sobre as questões dos processos de fornecimento de insumos ao produtor rural. E eu falo da distribuição, tá, de produtos ao consumidor final. E aí eu tenho algumas questões que são as atividades. Essas atividades, tá? Essas atividades, elas estão lá na página, no gestão de cadeia de valor, elas estão no tópico 2, cadeia de valor. Então, para responder ali, vocês precisam ler com atenção as atividades primárias e as atividades de suporte. Entender a diferença, nós falamos isso na aula passada, tá? E, inclusive, eu coloquei lá no fórum alguma coisa a respeito, tá? Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre essas atividades, tá? Quando eu falo de administração de recurso humano, o que vem na mente de vocês? Pessoas. Gestão de pessoas. Tá. Mas aí me dá um exemplo aí na administração de recursos, quais as atividades que envolvem a administração de recursos humanos? Contabilidade. Será? Eu acredito que seja as funções, né? Um exemplo, você vai contratar uma mão de obra, um funcionário, você precisa saber as qualificações. Para um pouquinho. Você falou, vai contratar um funcionário. O ato de contratar um funcionário, como eu posso dizer, quais são as atividades que estão envolvidas nesse ato de contratar? O que eu faço se eu quero contratar alguém? O que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu vou fazer. Uma seleção. Uma seleção, muito bem. O que mais? Qual a outra palavra? Recrutamento, Claudelina, muito bem, é isso. O que mais? A entrevista, né? Entrevista, tá. Depois que eu já separei, já fiz o recrutamento, treinamento, muito bem, Claudelina, eu vou treinar a pessoa, o que mais? Eu já fiz a seleção, já treinei, agora ele vai começar a trabalhar, mas eu preciso falar para ele do quê? O que a minha empresa oferece? As normas. Os valores da empresa. O que mais? O que vai agradar o funcionário? Se eu falar do quê? Din-din. Do salário. Mas além do salário, o que mais? Benefícios. Benefício, muito bem, tá? A política de compensação. O que mais? Quando eu tô... Bom, aí nós falamos só da questão do funcionário. Mas o recrutamento, administração de recurso humano envolve mais coisa. Professor, e as outras etapas de fazer exames, admissional, documentação do... Tudo envolvido na área de recurso humano, administração de recurso humano. Tudo, tá? Isso que você falou está tudo dentro dessa área de administração de recursos humanos, tá? Certo? Envolve também o quê? Você vai ter que tratar com o sindicato, não vai?
Então, o recrutamento, ali a administração de recursos humanos também vai mexer com a parte de relacionamento com o sindicato. Então, esses são os exemplos de uma atividade relacionada ao quê? É uma atividade primária? Está relacionada ao meu negócio? Ou é uma atividade de suporte? Vamos Eu lá. acho que é primária, viu, professor? Primária, né, professor? Atividade primária. Você vai iniciar o opa. processo ali, né? Calma aí. Vocês estão confundindo primárias com suporte. E é isso que eu quero que vocês atentem bem. Veja bem, todas aquelas atividades que são suporte para o meu negócio, tá? Ou seja, o próprio nome está dizendo suporte. Quando eu digo administração de recursos humanos, pense numa propriedade rural, tá? Certo? A propriedade rural, a atividade primária dela não é administração de recursos humanos. O recurso humanos é uma atividade de suporte para as minhas atividades de plantar, de colher, de vender, de produzir. Concorda comigo? Correto. Certo? Então, isso que tem que estar bem definido para vocês, na cabeça de vocês, o que é uma atividade de suporte e o que é uma atividade primária. Vamos para uma atividade primária, por exemplo. Quando eu falo em logística interna, por exemplo, do que eu estou falando? Pensa assim, ó, você está lá na propriedade, nós estamos falando de logística interna. Quando eu falo logística interna, está dizendo que é da porteira para dentro, é interno, é dentro da minha propriedade. Então, quais são, o que eu posso dizer aí que está envolvido nessa logística interna? Me dá uma atividade. As atividades que vão ser elaboradas durante o processo de alguma produção ou a forma de gestão de uma equipe. Tá, vamos melhorar esse enfoque. Eu estou fazendo o recebimento de uma mercadoria. É logística interna? Sim. Tá, muito bem. Eu estou armazenando um produto. É logística interna ou é logística externa? Sim. Externa ou interna? É interna. Interno. Muito bem. Tá? Eu estou distribuindo o insumo que estava lá armazenado para a produção. É logística interna? Interno para externo. Veja bem, quando não sai da propriedade é interna. Certo? Tudo que estiver dentro da propriedade, em questão de logística, é interna. Então, se eu estou pegando o defensivo que está ali e distribuindo pela minha propriedade para ser aplicado, é uma logística interna, certo? Tá? O controle do estoque de matéria-prima, as partes e componentes, a programação de veículos que vai trabalhar, a devolução do que eu comprei e está errado para o fornecedor, é tudo logística interna. E sendo logística interna, é atividade primária, tá? Certo? Porque tem a ver com o meu negócio, certo? Um exemplo, se eu estou produzindo abacaxi, o meu negócio é produzir abacaxi. Então, todas as operações que são relativas ao abacaxi são primárias. Agora, por exemplo, uma atividade de infraestrutura, por exemplo. A infraestrutura não é primária, ela é um suporte para a minha produção. Desenvolvimento e tecnologia é suporte para a minha produção de abacaxi, certo? Digamos assim, eu vou transformar o insumo no produto final, ou seja, a fabricação, montagem, manutenção de equipamentos, teste, é tudo operações primárias, certo? Isso vai estar dentro do tópico operações. Serviço, por exemplo, atividade associada ao serviço destinado a melhorar ou manter o valor do produto para o comprador.
aqui envolvendo as instalações, o treinamento, a reposição de peça, o ajuste. É a atividade primária. Não confundir esse envolvendo instalação com a estrutura. A estrutura é o meu barracão que está lá pronto, é suporte. A instalação, digamos que eu coloco uma esteira lá para que o abacaxi não seja machucado durante o transporte até o carregamento. Isso é um serviço, tá? É uma instalação que envolve a melhoria dos serviços prestados, ok? Então, quando eu falo de atividade primária, eu estou falando da logística interna, eu estou falando das operações, eu estou falando da logística externa, eu estou falando do marketing e venda, estou falando dos serviços. Quando eu falo de atividade de suporte, eu estou falando da aquisição, do desenvolvimento e tecnologia, da administração de recurso humano, da infraestrutura. Ok? Então, páginas 66 e 67 é primordial para você responder a avaliação prática. Quando for responder a avaliação prática, pense assim, nessa cadeia de valor, o que é uma atividade de suporte, o que é uma atividade primária. Qual o exemplo que eu posso dar? Tá? Certo? Professor, repete as páginas, por favor. 66, 67. Obrigado. Leiam, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem, tá? Pronto, beleza, professor. Lembrando que, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou verificar se o aluno descreveu corretamente atividade de suporte, atividade primária, se deu o exemplo de acordo, certo? Tá? E se está dentro daquilo que está aí dentro do tópico 2, cadeia de valores da apostila, que é a página que eu acabei de citar para vocês. Ok? Eu deixei uma atividade aí para vocês. Esse formulário eu vou deixar aberto de hoje até segunda-feira para você responder. Seria interessante responder antes de fazer a prova prática. Ok? Tranquilo. Alguma pergunta, pessoal? Nós temos ainda aí 1 minuto, 2 minutos de aula. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar. Um colega perguntou se vai valer nota, professor. A questão do formulário vai acrescentar nota, porque eu tenho certeza que a hora que você responder o formulário, eu já deixei lá para a hora que você responder, sair a resposta para você da questão que envolve a prova prática. Então, se você acertou todas elas, com certeza a prova vai sair com a nota máxima. Beleza. Viu, Rose? As mesmas questões? Rose, eu preciso que você saiba a diferenciação entre as duas para que você possa dar um exemplo de suporte. Tá? Para não confundir com atividade primária. Essa aula sua ficou gravada, professor? Ficou gravada. Então, qualquer dúvida, a gente dá uma assistida novamente. Dá uma assistida aí novamente, tá? Professor, o exercício vai ficar até segunda, mas até que horas? Até meia-noite? Né? Eu deixo segunda-feira até às 23 horas. Não, beleza, então. Beleza? Beleza. Então, obrigada aí pela dica, professor. É isso. Leia com atenção o enunciado. Outra coisa, pessoal, pelo amor de Deus, eu vou pedir aqui. Se eu faço uma pergunta, descreva a atividade de infraestrutura de uma propriedade rural, tem que ser descrito. Eu tive alguns problemas de matemática aí, que a pessoa fez o cálculo e não me respondeu a pergunta, tá? Então, se você não responde a pergunta, a nota é menos, mesmo que o cálculo esteja certo, porque eu não sei o resultado que você chegou se refere a quê. Entendeu? Deu lá 10, mas deu 10 o quê? 10 banana, 10 abacaxi, 10 mandioca?
Então, sempre leia o enunciado e veja o que ele está me perguntando. Está me perguntando isso. Então, eu vou fazer o cálculo, cheguei no cálculo, ó, o resultado é esse referente a tantas mandioca. Tá? É muito importante ver o enunciado e responder de acordo com a pergunta. Ok? Bom, pessoal, era isso. Tenham um bom final de semana. E qualquer dúvida ainda, estou no Zap. Pode perguntar, pode me acionar lá para sair bem da prova. Ok? Ô, professor, eu me perdi no chat aí, não vi o link de presença, não. Foi colocado? Foi colocado, mas eu posso repetir ele aqui, peraí. Por favor, que eu caí a conexão aqui. Quando eu voltei, já estava zerado o chat. Coloquei aí de novo. Esse é da presença, tá? Ok, pessoal? Então era isso. Espero que tenham gostado. Estudem, leiam a apostila antes de entrar lá para responder e mandar, tá? Porque depois que você manda, daí não adianta mais. Então, leia lá as questões. Está em dúvida? Não responda, volta, leia de novo e volta lá para responder. Ok? Ok, professor. Então é isso. Bom final de semana para vocês, tá? E boa avaliação.